Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus a Jerusalém, a cidade santa, e o colocou na parte mais alta do templo, dizendo: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui de cima, porque as Escrituras Sagradas dizem: Deus mandará os seus anjos para cuidarem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem os pés você machuque nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponham à prova o Senhor seu Deus. Pois o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isto, se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e cuidaram de Jesus. Deus nos abençoe nessa leitura da palavra dele, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, o primeiro 11 versículos.
Mateus capítulo 4, versículo 10 é nosso texto bíblico. Vai embora, Satanás, adora seu Deus, o Senhor seu Deus, e sirva somente a Ele. A vida espiritual é a vida do Espírito de Jesus Cristo dentro e por meio de nós. E o Espírito Santo nos guia no caminho da cruz, não para nos causar sofrer, nem para nos fazer conhecer a humilhação ou a dor, mas sim o Espírito de Deus, o Espírito Santo nos guia neste caminho da cruz, irmãos, para fazer-nos ver Deus em todos os nossos conflitos. Os evangelhos nos mostram que, na véspera da sua morte, Jesus fez claro aos seus discípulos que o ministério deles ia ser possível somente porque eles não pertenciam mais ao mundo e às suas maneiras. Na sua oração sacerdotal ao Pai, Jesus orou dizendo: assim como eu não sou do mundo, eles, seus discípulos, não são também. E foi exatamente esta atitude de não mais pertencer ao mundo que ia ser a base de sua missão. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do diabo. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. É João capítulo 17, versículos 15 a 19. Jesus está nos dizendo que o Espírito de Deus, pela qual nós participamos da vida divina de Deus, este mesmo Espírito de Deus é que nos permite estar no mundo sem pertencer a Ele. O mundo é o lugar onde o diabo perambula, tentando nos arrebatar de Deus deste caminho da cruz. Temos que encarar face a face o tentador. Como Jesus foi mandado ao deserto, para o deserto nós estamos também. E realmente a qualidade da vida espiritual pode ser conhecido somente em face de nossas tentações. Quando tudo vai bem, tudo é mil maravilhas, a gente não sabe nada, não. Mas quando você tem tentações e conflitos, esta é a hora de saber como vai nossa vida espiritual. Estas tentações que nós enfrentamos vez após vez são três. A tentação de ser relevante, a tentação de ser espetacular e a tentação de ser poderoso. A primeira tentação pela qual Satanás desfiou Jesus foi aquela de virar as pedras em pão. Esta é a tentação de ser relevante. É a tentação de fazer algo bastante necessário, suprir uma grande necessidade. É a tentação de fazer algo que os outros apreciam. É a tentação de colocar a produtividade como a base de nosso ministério. Vocês já conhecem os ditados. É tão comum entre nós hoje em dia. O que adianta falar de Deus ao povo faminto? Quer dizer, não adianta nada. O que a gente deve fazer é dar comida. E quem vai dizer que esta não é verdade? Uma outra. Por que proclamar as boas novas ao povo que nem tem comida, nem vestido, nem moradia? O que nós precisamos hoje em dia é gente que pode ajudar e amparar os necessitados. O médico pode curar. O advogado pode defender. O banqueiro pode financiar, o assistência social pode restaurar, mas o que pode fazer você, hein?
pode fazer sentir sua presença neste mundo tão necessitado, pode fazer sentir a sua influência. Assim, o tentador fala. Esta tentação nos toca no centro de nossa identidade. São sem número as maneiras em que nós somos forçados a crer que nós somos aquilo que nós produzimos. E não é de estranhar que nós somos hoje em dia consumidores ferozes. Nossa preocupação está com produtos. Claro que é. Nós vivemos numa sociedade de consumo, então nós vemos produtos por toda parte. Nossa preocupação está com resultados visíveis, nossa preocupação está com bens materiais, está com progresso. E claro, nós queremos ser eficientes, nós queremos ser relevantes neste mundo, nós queremos ser do sucesso. Quem hoje gostaria de não ser um sucesso? Claro que sim. É o nosso ideal, é o ideal do mundo, é que todo mundo está procurando. Nós queremos, claro, nós queremos ser importantes neste mundo, nós queremos ser respeitáveis aos olhos do mundo. Assim, cedemos perante a primeira tentação. Nós somos do mundo mesmo. Quando Jesus foi tentado a transformar as pedras em pão, ele respondeu ao tentador dizendo em versículo 4 deste capítulo 4 de Mateus: as Escrituras Sagradas afirmam que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que Deus diz. Jesus não negou a importância do pão. Melhor, ele o colocou no lugar certo, em relação do poder nutritivo da palavra de Deus. Pão é nos dado por Deus de tal modo que nós podemos confiar a nós mesmos completamente a sua palavra. E as realizações que nós fazemos, a nossa própria eficiência como pessoas neste mundo, a produtividade, são dons dados àqueles cujos corações estão fixados no Senhor, estão fixados no que tudo que o Deus diz. O pão não é a base de nossa identidade como cristãos, não. Não somos nós o pão que nós oferecemos ao mundo, mas o povo que é nutrido pela palavra de Deus e assim se acha a sua identidade. Assim nós podemos continuar a trabalhar e testificar a presença de Deus neste mundo nosso, mesmo quando existem poucos ou até nenhum resultado. Nosso ministério não depende, irmãos, de resultados, não. Este está com Deus. A segunda tentação que Jesus enfrentou, que nós também enfrentamos, é a tentação de ser espetacular. Em seguida, o diabo levou Jesus a Jerusalém, na cidade santa, e o colocou na parte mais alta do templo, dizendo: se você é filho de Deus, joga-se daqui de cima, porque as Escrituras Sagradas dizem: Deus mandará os seus anjos para cuidarem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem os pés você machuque nas pedras. É a tentação de forçar Deus a responder ao incomum. É a tentação de forçar Deus a responder ao extraordinário. Forçar Deus a responder ao singular, ao espetacular. E depois forçar o povo a crer. Esta tentação de fazer algo espetaculoso não tem, eu acho, diminuído nada durante os anos desde os dias de Jesus. Porque nós temos chegado a crer, por exemplo, em nossas igrejas, o culto que é de valor é aquele culto que está muito bem assistido, que há muita gente. Então,
Se a gente tem que escolher um culto com uma frequência fraca e um culto em que enche a igreja, nem há comparações. O culto que vale é aquele que enche a igreja. O culto que é de valor também é o culto de muito movimento e até barulho. O culto que é de valor é o culto em que há alguma demonstração ou alguma exibição perceptível do poder de Deus. A verdade em nossa cultura tem sido determinado pelas estatísticas. Porque, verdadeiramente, irmãos, nós cremos que o número de pessoas que assistem, o número de pessoas que escutam, o número de pessoas que olham, é a maneira de medir a qualidade daquilo que nós estamos fazendo. Nós é número, gente. E claro, mais é melhor sempre. Produtividade, fazer o espetacular, chama a atenção de todo mundo. Fazer o grande. Bem, por isso, irmãos, acho que é muito difícil para nós acreditar que a salvação de Deus veio de um restante de Israel. É muito difícil para nós acreditar que algo muito bom pode vir de algum lugar desconhecido como Nazaré, lá em Galileia. É muito difícil para nós acreditar que nosso Deus é um Deus que veio na forma não espetacular de um servo, de um carpinteiro pobre de Nazaré, que veio e entrou em Jerusalém montando num burro e no fim foi morto como um criminoso comum. Até é mais difícil ainda crer, irmãos, que um grupo não sofisticado de pescadores, gente tão comum, gente sem instrução, sem educação, gente rude, até gente que cheirava de peixe, não é? Que foi exatamente essa gente que trouxe as boas novas do eterno Deus ao mundo. Se fosse nós jamais íamos escolher essa turma. Vamos escolher alguns PhDs por aí, alguns tubarões aqui no governo e alguns bispos da igreja para fazer o negócio. Por isso não é fácil crer, não. Porque realmente parece que a notoriedade, a visibilidade são o maior critério do valor daquele que nós estamos fazendo. E não é nada fácil agir diferentemente, não. Nós somos do mundo mesmo, gente. As estatísticas, os números dominam nossa sociedade. Os mais vendidos carros, os mais lidos livros, os mais vistos filmes, os mais populares atletas. Estes têm tornado sinais de que estamos fazendo algo significativo. E ser espetacular, irmãos, é tão comum entre nós. Talvez está tão comum entre nós na igreja porque nós temos sido toda a vida simples espectadores, não é? Então, jamais podemos crer que o não conhecido, jamais podemos crer que o não espetacular, jamais podemos crer hoje que um culto comum, um culto normal, um culto onde não há barulho, nem o pastor gritando, um culto normal, sem nada, pode ter algum merecimento. Então, como vencemos esta tentação tão imbuída dentro de nós? Bem, nós temos que reconhecer, irmãos, que nossa fome para o espetacular que nós temos, uns têm mais do que os outros, mas todos nós temos esta fome de fazer o espetacular, justamente com o nosso desejo de ser relevante no mundo, é muito ligado com nossa busca de identidade. Por exemplo, sendo uma pessoa e sendo visto, sendo
aprovado, sendo aplaudido, sendo amado, sendo aceito, sendo admirado, tem tornado para nós a mesma coisa. Por exemplo, quem sou eu quando ninguém liga para mim, hein? Quem sou eu quando ninguém me diz obrigado, reverendo? Quem sou eu quando ninguém reconhece meu trabalho? Interessante em tudo isso, o mais inseguro, o mais duvidoso, o mais solitário que nós somos, mais que nós necessitamos exatamente esta aprovação e a estima dos outros. É um círculo vicioso. E vocês sabem, esta fome nunca se satisfaz. A gente podia pensar bem, se a gente recebesse os elogios suficientes, hein? Se vocês falam tão bem de mim e eu fico recebendo por isso, eu vou dizer, chega, estou satisfeito, este dia nunca chega. Porque o que é engraçado em tudo isso, irmãos, quanto mais louvor que nós recebemos, mais louvor que nós queremos, para evitar o reaparecimento dos medos profundos dentro de nosso ser. A fome humana de aceitação, de aprovação, é como um barril sem fundo, jamais pode enchê-lo. Isso deve ser a razão porque eu sempre prego sobre o mesmo assunto, não é? Deve ser. Jesus respondeu: não ponha à prova seu Deus. E realmente este é meu problema. Vocês sabem qual é a definição da pregação do Evangelho? É a verdade comunicada pela personalidade. Deus não escolheu anjos para ser pregadores do Evangelho. Ele escolheu pessoas com suas necessidades que, por causa dessas necessidades, pregam o Evangelho saindo das suas necessidades de uma maneira autêntica. Por isso eu prego como eu prego, não é? De fato, nossa procura do espetacular é uma expressão de dúvida. Nós duvidamos realmente sobre a aceitação completa e incondicional de nós por Deus. Realmente nós estamos pondo Deus à prova. Nós estamos dizendo a Deus o seguinte: ó Deus, eu realmente não tenho certeza que o Senhor tem interesse em mim, por mim. Verdadeiramente, ó Deus, eu não tenho certeza que o Senhor me ama. Eu não tenho certeza que o Senhor me considera de valor. Então, por isso, ó Deus, eu lhe vou dar uma oportunidade para me mostrar teu amor para comigo, acalmando estes medos interiores meus com aplauso dos outros. Eu não posso acreditar se o Senhor me ama como eu sou. Então por isso eu vou lhe dar, ó Deus, uma oportunidade de suavizar este senso de falta de estima própria que eu tenho. E puxa como eu tenho com os elogios humanos. Olha, gente, nosso desafio verdadeiro era para voltar ao centro, era para voltar ao coração e achar lá aquela voz tão gentil que fala conosco e que nos afirma como nenhuma voz humana jamais podia fazer. E o alicerce de todo o nosso ministério, irmãos, vocês como membros da igreja, leigos, eu sou como pastor, a base de todo o nosso ministério é a experiência da aceitação ilimitada, incondicional de nós por Deus como filhos amados. Ela é uma aceitação tão completa, ela é uma aceitação tão inclusiva, ela é uma aceitação tão ampla que nos liberta deste nosso desejo louco de ser visto, de aparecer, de fazer coisa espetacular, de ser louvado até de ser admirado.
esta experiência da aceitação de nós por Deus nos liberta de nosso egoísmo doido e cria em nós um novo interesse nos outros. Assim, pouco a pouco, reconhecemos e realizamos este amor de Deus, as que levam a vida inteira para isso. Este amor de Deus que já existisse bem antes que nós podemos amar a nós mesmos ou podemos receber qualquer amor humano. O apóstolo João falou: o amor vem de Deus, porque Deus é amor. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. 1 João 4, 7, 8 e 19. Nós não somos os votos que recebemos. Desculpa, nosso irmão deputado da aula. Mas realmente nós não somos os votos que recebemos. Melhor, irmãos, nós somos aqueles que Deus tem criado em amor. Nós somos aqueles que Deus amou de tal maneira que enviou seu único Filho para morrer na cruz por nós. Nós somos aqueles filhos da luz. Nós somos aqueles que são filhos de Deus. A terceira tentação, ela é mais sedutora do que as outras. É a tentação de adquirir poder. Versículo 8. Depois o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isto se você se ajoelhar e me adorar. Duvido que existe uma cultura que encoraja mais o povo a buscar poder do que a nossa. Talvez, não há outra. Com nosso sistema de autoritarismo, começando no lar com o papai machão, o negócio não há outra sociedade que faz o povo ter este desejo de buscar poder do que a nossa. E este engano de ser poderoso, ele é tão arraigado dentro de nosso estilo de vida, até nós nem hesitamos procurar posições de influência na convicção que nós estamos fazendo assim para o próprio bem do reino de Deus. Na igreja metodista, há tanta gente já candidata para o bispo. Eles é candidata para o bispo para o próprio bem da igreja metodista. Quer dizer, eles acham que eles têm toda a razão e todo o direito e devem procurar para o bem de todo mundo o poder. É totalmente impossível para nós acreditarmos que algo bem pode acontecer com aqueles que não têm nenhum poder. A convicção que nos penetra com toda a nossa sociedade é que o poder é bom mesmo, claro que é bom. E que aqueles que têm poder simplesmente devem procurar possuir mais poder, cada vez mais poderoso. Poder se mostra em várias formas: o poder do dinheiro, o poder da fama, as conexões, a habilidade intelectual, a perícia. Todos estes são meios, irmãos, que nós usamos para ter um senso de segurança, um senso de controle, para fortalecer a ilusão, irmãos, que esta vida nossa foi dada por Deus para nós. A vida é nossa para dispor como nós queremos. Claro, nossa tentação é de buscar poder como todo mundo faz. Mas o mistério de nosso ministério, irmãos, é exatamente o oposto. Nós somos chamados, irmãos, a servir não com nosso poder, mas exatamente pelo contrário, nós somos chamados a servir com nossa falta de poder. É por meio de nossa falta de poder, irmãos, que nós entramos em
solidariedade com os outros seres humanos. Nós formamos uma comunidade dos fracos deste mundo, assim revelando a misericórdia de Deus. Os fortes não precisam da misericórdia de Deus e nunca vão achar, não. É só para os fracos. Por exemplo, nós somos chamados a falar ao povo não onde eles estão fortes, mas sim aonde eles estão fracos. Nós somos chamados a falar ao povo não aonde eles estão sãos e sadios, mas sim aonde eles estão sofrendo. Nós somos chamados a falar ao povo, irmãos, não aonde eles estão em controle. Pelo contrário, nós estamos chamados a falar a eles aonde eles estão medrosos e inseguros. Nós somos chamados a falar ao povo não aonde eles estão confiantes e positivos, mas sim aonde eles estão medrosos e duvidosos. Como seguidores de Jesus Cristo, nós somos mandados para entrar no mundo de modo exposto. Nós somos mandados para entrar no mundo de modo como pessoas vulneráveis. Nós somos mandados para entrar no mundo fracos. Nosso conselho hoje à tarde, eu acho que realmente é um conselho histórico da Igreja de Asa Sul. Nós assumimos a responsabilidade de ano que vem, que é uma loucura, de pôr 1,5 milhão de cruzeiros além do nosso orçamento, simplesmente para manter um pastor tempo integral em Ceilândia Norte e ajudar o casal Leia e Sérgio. Asa Sul, este ano que vem, vai sustentar 2 pastores de tempo integral e um de ajudar no outro. É loucura. Nós somos fracos e vulneráveis. E parece que não vamos fazer isso, não. E baseado naquilo que nós levantamos este ano, não vamos mesmo. Nós vamos somente se nós, o povo de Deus, no meio de um jeito de fé, de visão, começamos a levar a sério nossa contribuição de dízimo. Todos nós. E o ano que vem nós vamos levantar muito mais do que aquele 1,5 milhão além do orçamento. Assim, irmãos, quando nós somos fracos, assim nós podemos alcançar os outros em sua dor e agonia e lhes revelar o poder do amor de Deus e capacitar-lhes com o poder do Espírito de Deus. Querem ver como Jesus viu o negócio? Lucas capítulo 9, os primeiros 4 versículos, nos fala como Jesus mandou seus discípulos dizendo o seguinte: não levem nada na viagem, nem bengala para se apoiarem, nem para bater nos outros, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. De fato, Jesus mandou seus discípulos a pregar o Evangelho sem nenhum poder, totalmente vulneráveis. Ele queria que eles ficassem totalmente desarmados para revelar o poder ilimitado deste amor de Deus. Jesus respondeu à tentação do poder com as seguintes palavras: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Somente, irmãos, a nossa atenção não dividida a Deus pode fazer possível um ministério em que falta poder. Quando nós somos em nosso ministério, irmãos, e quando ele é fundado em Deus, e quando o alvo é Deus, então nós podemos ser livres do desejo de poder. Nós podemos, irmãos, servir os outros por causa deles e não por nossa causa. Este é o grande mistério de servir. João 15:15, Jesus falou dizendo:
Não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu dono faz, mas chamo de amigos, pois eu tenho dito a vocês tudo o que ouvi de meu Pai.